Vez, por favor. Vamos, gente, pelo amor de Deus, me ajuda em nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Você está feliz de estar aqui essa noite? Vamos aplaudir quem está acompanhando a gente em casa. São mais de 800 pontos acompanhando a gente em casa agora. Gente do Brasil, aqui dos Estados Unidos e da Guiana acompanhando a gente. Glória a Deus por isso. Lafão, desliga o clique para nós aí, vaza. Eita glória, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa banda maravilhosa. Todos os voluntários, gente, aplauda forte aí, me ajuda em nome de Jesus, pelo amor de Deus, gente. Eita glória. Efésios capítulo de número 1. Efésios 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Eu quero conversar com vocês essa noite sobre o tema As Faces da Graça. Fala para quem está do seu lado, as faces da graça. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 fala: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua graça, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em Jesus nós temos a redenção por meio do seu sangue, através do perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Deus derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Jesus também fomos escolhidos e fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança, da redenção que há de se cumprir em nós, daqueles que pertencem a Cristo, para o louvor da sua glória. Amém? Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, através, do Senhor, da pregação da tua palavra. Nós te pedimos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar no nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que por meio, Senhor, do teu Espírito, da tua unção e da tua graça, ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, graça é muito importante para a nossa vida, amém? A graça define na verdade tudo que nós somos e tudo que nós temos. Mas é verdade que também uma compreensão errada desse assunto nos leva a viver uma vida muito longe daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se a graça é determinante para a nossa história, uma compreensão errada sobre esse assunto pode nos levar para caminhos muito longe daqueles que são os caminhos que Deus preparou para cada um de nós. E se existe uma forma equivocada de nós compreendermos a graça de Deus, é quando nós não compreendemos a relação que o Antigo Testamento tem com o Novo Testamento. Porque muitas pessoas pensam assim: o Antigo Testamento é o Antigo Testamento da lei, e o Novo Testamento é o Novo Testamento da graça. E na verdade, irmãos, não existe essa discrepância entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A graça de Deus começa a ser revelada no Antigo e ela é consumada no Novo. Aquilo que Deus promete no Antigo, Ele cumpre no Novo. Aquilo que Ele apresenta como sombra no Antigo, Ele resulta de forma clara no Novo Testamento. Amém, irmãos? Se nós não temos essa compreensão da graça que começa a ser revelada no Antigo, nós podemos ter uma compreensão da graça no Novo muito diferente daquilo que Deus se propôs a revelar nas Sagradas Escrituras. Porque todo o conteúdo, irmãos, das afirmações que o Novo Testamento faz para cada um de nós, e até mesmo sobre esse assunto chamado graça, encontra o seu conteúdo no Antigo Testamento. As afirmações do Novo, elas são preenchidas com as informações do Velho. Não existe uma contradição entre eles, e sim complementação. Não existe uma discrepância entre eles, e sim a relação de sombra e realidade, de expectativa e consumação. Amém, irmãos? Então, quando nós entendemos a graça de Deus nessa forma que o texto bíblico a expõe de forma completa, quando nós entendemos a graça de Deus dessa forma como o texto bíblico a expõe, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, a nossa vida é completamente transformada.
Preste atenção, irmãos, a graça de Deus está presente no Antigo. E você quer ver uma forma que eu mostro para você que a graça está presente no Antigo? Quando Adão peca, e a consequência do seu pecado deveria ser exatamente a aniquilação no exato momento que ele pecou, a Bíblia diz que ele é aniquilado, sim ou não? Não, Deus o sustenta mesmo no estado de queda. E se Deus está sustentando o homem mesmo no seu estado caído, o nome disso é graça. Amém, queridos? Se Deus escolhe Israel sem nenhum motivo para ser a nação que vai apresentar o nome dele para as nações da terra, o nome disso é o quê? Graça. Se Deus dá um parâmetro de vida para o seu povo, para que eles possam representar ele, sem que eles mereçam esse parâmetro de vida, o nome disso é o que, gente? Graça. Se Deus continua falando com o homem caído, mesmo que ele tenha perdido a capacidade de ouvir Deus, o nome disso é o que? Graça. Então, irmãos, preste atenção, a graça não está presente apenas no novo, ela já está presente no velho. A questão é que ela é revelada de forma muito clara na encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas se nós temos uma compreensão dessa graça de forma completa, irmãos, a nossa expectativa sobre ela é muito diferente, amém, irmãos? Muito diferente. E quais são essas três faces da graça que eu queria apresentar para você? A primeira face da graça que eu queria apresentar para você está exatamente aqui nesse texto. A primeira face da graça que eu quero que a gente entenda é que graça, irmãos, a primeira face da graça é tudo aquilo que Deus faz para que eu e você sejamos salvos. Graça é toda a ação de Deus que visa a nossa salvação, que visa a nossa redenção. E é isso que eu e você acabamos de ler no texto aqui de Efésios capítulo 1. Eu não sei se você percebeu, mas existem três pessoas que estão envolvidas diretamente com a sua vida, para que eu e você possamos experimentar de perdão de pecados e possamos ter a nossa história transformada. E essas três pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Paulo diz, irmãos, que a Trindade está envolvida na nossa salvação. Não apenas uma pessoa, irmãos, preste atenção, não apenas Jesus estava envolvido na nossa salvação quando ele se entregou na cruz, mas Paulo diz que a Trindade Santa, desde o princípio do mundo, e na verdade até quando o mundo não existia, já estava envolvida na sua salvação, na minha salvação, para que eu e você fôssemos alcançados e transformados por Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu não sei se você entende isso, mas o Paulo está dizendo que Deus começou a agir para que você fosse salvo quando o mundo ainda nem existia. Deus escolheu você para Ele antes de criar todas as coisas. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha decidido por salvar você e a mim. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, toda a ação de Deus na história, e na verdade até antes do tempo, a isso nós chamamos graça. E é exatamente isso que nós lemos na Bíblia. Eu não sei se você entende isso, mas a Bíblia, irmãos, não é um livro de grandes homens, mas a Bíblia é um livro de um grande Deus. A Bíblia não destaca os feitos dos grandes homens, mas ela destaca homens pequenos que serviam ao Deus grande e que faziam coisas grandes pela grandeza desse Deus, amém, irmãos? De Gênesis a Apocalipse é isso que a gente vê, atos de Deus, irmãos, a Bíblia é a história de Deus, amém, queridos? Atos de Deus que visam a salvação da humanidade. Como eu já disse para você, quando Deus preservou Adão, o nome disso é graça. Quando Deus mandou Noé construir uma arca para que ele pudesse preservar a humanidade que estava caminhando para um colapso, o nome disso é graça. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para que de forma visível e palpável Deus pudesse comunicar as realidades eternas, o nome disso é graça. Quando Deus levantou profetas para falar a um povo que estava em estado de rebelião, o nome disso é graça. Quando Deus levantou João Batista para apontar o Cordeiro de Deus, o nome disso é graça. E quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós e morreu por mim e por você numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o nome disso é graça. Tudo que Deus faz para que eu e você possamos ser salvos, o nome disso é graça. E quando o Filho de Deus voltar sobre as nuvens do céu com poder e glória para estabelecer o seu reino aqui, o nome disso é graça, irmãos. Todo o ato redentivo de Deus visa a nossa salvação, e é isso que nós chamamos graça, amém? Deus nos escolhe para Ele, o Filho se entrega por nós naquela cruz. E eu não sei se você percebeu, mas o Paulo diz assim, que o Espírito nos sela, para que eu e você tenhamos a garantia de que vamos ser salvos. Vocês estão comigo? Irmão, presta atenção, a garantia de que aquilo que Deus conquistou para mim e para você na cruz, por meio do Filho, vai acontecer, não é seu esforço, sua capacidade, nem a minha, é a habitação do Espírito em nós. A garantia, o selo de que a obra de Cristo não vai se perder na minha vida e na sua vida, é a habitação do Espírito na minha vida e na sua vida. O Espírito é como um selo. Eu não sei se você sabe como é que isso funciona. Nos nossos dias o selo funciona da seguinte forma, né? O selo é colocado numa correspondência para que você tenha a garantia de que aquilo que você enviou para determinado destino, ele vai chegar. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então você coloca um selo
para que você tenha a garantia de que aquilo que você estabeleceu o destino, ele alcance o seu propósito. Não sei se você entende isso, mas Deus colocou um destino em você, amém? E Ele selou você com o Espírito para que Ele tenha a garantia de que você vai alcançar o seu propósito. Mas nos tempos de Paulo, irmãos, o selo era diferente. O selo era colocado sobre um objeto, para que a pessoa pudesse possuir ele. Então eu chegava na loja, via um negócio, e eu não tinha comigo dinheiro para comprar, não tinha cartão de crédito, não tinha Apple Pay. O que eu fazia? Eu colocava um selo sobre aquele objeto, e aquele selo era a garantia para o dono da loja, que eu voltaria para tomar posse daquilo que eu havia selado. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, o selo era a certeza de que, porque eu marquei esse objeto, eu vou voltar para possuí-lo. Irmão, presta atenção, se você tem o Espírito Santo, você tem em você a garantia de que Jesus vai voltar para possuir aquilo que é dele. A Trindade está envolvida na nossa salvação. Essa é a primeira face da graça. A primeira face da graça é que todos os atos de Deus visam a nossa redenção, amém, queridos? Essa é a primeira face da graça. Mas a graça não tem apenas essa face, amém, queridos? A graça tem uma segunda face. E qual é a segunda face da graça? A segunda face da graça é que a graça nos capacita para ser e fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Diga comigo, ser e fazer aquilo que eu jamais conseguiria fazer por mim mesmo. Abra comigo em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui a partir do versículo 6, por favor. Vocês estão comigo, gente? 1 Coríntios 15, 6 diz: depois disso, ele apareceu a mim. Paulo está falando aqui de Jesus aparecendo. Depois disso apareceu, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu Tiago e também aos apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi inútil para comigo, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, Paulo está dizendo claramente: o que eu sou e o que eu faço não é um resultado da minha força ou da minha capacidade. O que eu sou e o que eu faço é o resultado do que, irmãos? Da graça de Deus. O que eu sou e o que eu faço não tem nada a ver comigo ou com a minha habilidade, mas tem tudo a ver com o poder e com a graça de Deus. Amém, irmãos? Em nós mesmos, queridos, presta atenção, eu não sei se você entende isso, mas a vida de Jesus é um alto padrão, amém, irmãos? Um padrão muito além daquilo que eu e você podemos alcançar com a força do nosso braço. Porque eu não sei você, mas em mim mesmo eu não tenho vontade nenhuma de orar pelos meus inimigos ou de orar por aqueles que me perseguem. Mais alguém aqui? Mais alguém? Alguém aqui tem essa vontade, tipo assim: nossa, eu morro de vontade de orar por aquela pessoa que me persegue no trabalho, ou morro de vontade de orar por aquela pessoa que me persegue no contexto da igreja, seja lá onde for. Quantos aqui? Irmãos, mas você consegue entender que Jesus morreu pelos seus inimigos? Que crucificado numa cruz, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, levantou os olhos, viu os filhos de Deus em pé à direita de Deus Pai e falou: Jesus, sim, na boa, não leva mal não, o pessoal aí não sabe o que está fazendo, perdoa eles. Irmãos, quantos de nós conseguiríamos fazer isso? Às vezes o cara te fecha no trânsito e já tem vontade de matar ele, sim ou não? Quantos aqui? Irmão, eu adoro que me fecha no trânsito. Quantos gostam de uma buzina? Fala a verdade, levanta a mão. Irmão, eu adoro uma buzina. Mais alguém aqui? No trânsito, adoro buzina. Tipo assim, a pessoa me fecha, eu adoro fazer isso, né? Ninguém mais? Só eu que sou carnal aqui? Desculpa, amém, irmãos, perdão, assim. Eu tenho um problema sério. Eu não gosto. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade de lidar com coisas tão pequenas. Mas, querido, preste atenção: a vida que Jesus nos chamou para viver tem a ver com um padrão mais elevado. E se na nossa condição nós não damos conta de fazer isso, a graça de Deus nos capacita para viver essa vida. O Paulo disse: eu sou um apóstolo não como resultado do que eu aprendi ou do que me ensinaram, não. Eu sou um resultado porque a graça de Jesus me alcançou. O que eu faço, o desempenho no meu ministério, não tem a ver com o quanto de talento eu tenho, mas tem a ver com a graça de Deus comigo.
Irmão, a minha oração é para que a sua vida seja um resultado da graça de Deus e não dos seus esforços. É que a sua vida seja um resultado da presença do Espírito Santo em você e não da sua capacidade de ser e realizar. Que Jesus te leve a lugares que você nunca imaginou chegar, não por causa de você, mas por causa da graça de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Irmão, com a graça de Deus nós somos capazes de viver da mesma forma, ou fazer aquilo que Policarpo de Esmirna fez. Caminhamos para uma fogueira e vemos as pessoas atearem fogo na nossa vida e sermos devorados vivos pelas chamas, cantando hinos a Deus. Pela graça de Deus nós somos capazes de perdoar quem nos ofende. Nós somos capazes de pregar o Evangelho para pessoas que nós nunca imaginaríamos que iríamos pregar. Com a graça de Deus nós somos capazes de servir pessoas que nós nunca imaginaríamos que conseguiríamos servir. A graça de Deus faz isso na nossa história, meus irmãos. Ela nos torna e nos dá a capacidade de ser e fazer aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Amém? Diga glória a Deus. E a última face da graça que eu quero mostrar para vocês aqui essa noite. Abra comigo em Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler a partir do versículo 21 aqui. Romanos 3, 21, por favor, fala assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, que independe da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus que vem por meio da fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, diga comigo, graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício de propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Cristo. Onde está então o motivo de vanglória? Está excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, porque sustentamos que o homem é justificado por meio da fé, independente da obediência da lei. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, a terceira face da graça, a primeira face da graça, é que tudo que Deus faz, toda a ação da graça, nas mãos de Deus, visa a nossa redenção. Segundo, é que a graça nos faz ser e fazer aquilo que jamais conseguiríamos fazer e ser por nós mesmos. E terceiro, é que a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A graça te dá aquilo que você jamais mereceria. A graça te faz acessar aquilo que você jamais poderia ter por méritos, amém, irmãos? Ou por algum tipo de valor. A graça te dá além daquilo que você merece. É isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, nós fomos justificados. Diga comigo, justificados. E eu não sei se você entende o que é isso, mas a palavra justiça que Paulo está usando aqui, ela tem um contexto, e o contexto é do tribunal romano. Ou seja, é como se por causa dos nossos pecados nós tivéssemos sido levados a um tribunal. E quando nós estamos colocados diante desse tribunal, as acusações contra a gente são demonstradas, e fica claro que eu e você somos culpados de tudo aquilo que nós estamos sendo acusados. E a nossa escapatória não é tentar de alguma forma minimizar a nossa pena, ou tentar negar aquilo que estão acusando contra nós. A nossa salvação está exatamente no fato de admitir isso. Eu não sei se você entende, mas irmão, você não tem acesso à graça quando você diminui as consequências do seu pecado, ou quando você tenta negá-los. Você tem acesso à graça exatamente quando você bate no peito e diz: eu sou culpado disso. O acesso à graça, irmãos, está no arrependimento. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, só acessa a graça de Deus para receber favor e graça quem primeiro admite que está em estado de miséria, quem primeiro admite que está em estado de culpa, quem primeiro admite que merece a condenação. Quando a gente bate no peito e diz: minha culpa, minha máxima culpa, é aí que a gente encontra o lugar de graça e misericórdia. Porque, irmãos, preste atenção, graça e misericórdia só se manifesta para quem está em estado de culpa, para quem é doente, para quem está morto. Quem de alguma forma pode se autocurar não merece graça, merece alguma outra coisa além da graça de Deus. Estão entendendo isso? Só que é interessante, quando alguém bate no peito e diz: minha culpa, minha máxima culpa,
Aí o juiz, que deveria impetrar a culpa, ou o advogado, que deveria, impetrar a culpa, se levanta e diz: ele é culpado e eu sei disso, mas ao invés de ele pagar a culpa que ele merece, eu vou pagar a culpa no lugar dele. Porque eu não sei se você entende isso, irmãos, mas para nós sermos perdoados, Jesus não tentou dar um jeito de mostrar que a gente não era culpado. Ele admitiu a nossa culpa, admitiu o nosso erro, ele admitiu que eu e você realmente estávamos decadentes e mortos, e ele disse: mas no lugar deles eu irei morrer para que eles sejam livres, para que eles sejam perdoados. Eu vou dar a eles aquilo que eles não merecem, eu vou substituí-los. É isso, irmãos. Paulo está dizendo, nós temos o que nós... Eu estou suando igual tampa de chaleira aqui hoje, misericórdia. Nós temos o que nós não merecemos. Por quê? Porque o Filho de Deus nos justificou, Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar, amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Uma outra palavra que Paulo usa nesse texto para descrever o que Jesus fez por nós, gente, é que Paulo diz que Jesus fez por nós um sacrifício de substituição. Vocês lembram o que é isso? Essa palavra vem lá do contexto do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote pegava um animal inocente e ele matava esse animal, e ele pegava o sangue do animal e ele entrava no Santo dos Santos, e eles aspergiam o sangue desse animal no propiciatório, que era aquele lugarzinho no meio dos querubins que ficavam em cima da arca. E você conhece a história. Se o perdão dos pecados fosse admitido por Deus, porque o sacrifício era perfeito, o sumo sacerdote voltava vivo. Aliás, gente, presta atenção, essa experiência de entrar no Santo dos Santos era um negócio tão importante, que se o sumo sacerdote tivesse um sonho impuro na noite anterior de entrar no Santo dos Santos, e ele entrasse, ele poderia ser fulminado vivo, por causa de um sonho. Por isso que o pessoal amarrava uma cordinha no pé dele, que caso o pessoal parasse de ouvir o sininho batendo, ou parasse de ver movimento, o pessoal puxava ele para fora, porque quem teria coragem de entrar lá para puxar o homem para fora? Ninguém. O camarada foi fulminado, quem é que tem coragem de entrar? Amém? Mas irmão, presta atenção. Você consegue entender que foi isso que Jesus fez por nós? Só que Jesus não matou um animal inocente para oferecer o seu sangue a Deus, para que eu e você fôssemos perdoados. Ele derramou o seu próprio sangue. Irmão, presta atenção, vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Olha isso aqui, a gente acha assim, Jesus se entregou por mim na cruz. Irmão, você consegue entender que Jesus começou a se entregar para você no dia que Ele se tornou um ser humano? No dia que Jesus encarnou e se tornou um homem, a partir desse dia Jesus já começou a se entregar por você. Em cada passo que Ele dava, em cada milagre que realizava, em cada palavra que proferia, em cada pessoa que tocava, Jesus já estava se entregando por mim e por você, amém, irmãos? Ele terminou de fazer isso naquela cruz, quando Ele derramou completamente a sua vida para o meu perdão e para o seu perdão. Mas a pergunta é, como é que a gente sabia que o sacrifício tinha sido aceito por Deus? Como é que a gente sabia que Deus tinha aceitado o sacrifício, que o pecado tinha sido coberto ou perdoado? É quando o sumo sacerdote voltava vivo. Para a gente saber, vocês estão comigo aqui? Para a gente saber que o sacrifício tinha sido aceito, o sumo sacerdote precisava voltar vivo para dizer: Deus aceitou o sacrifício, o pecado foi perdoado. Irmão, você consegue entender por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? É para voltar para mim e para você e dizer: o seu pecado foi perdoado, Deus aceitou o sacrifício que eu fiz por você naquela cruz do Calvário. Para mim, para eu e você, para mim não pode, né? Para mim é índio. Para eu e você, temos aquilo que nós não merecemos. Irmãos, nós temos hoje o que a gente não merece. Você é filho de Deus, você não merecia isso. Você tem perdão dos pecados, você não merecia isso. Você está sentado na mesa de Deus, você não merecia isso. Você tem o Espírito Santo habitando em você, você não merecia isso. Você tem os dons do Espírito, você não merecia isso. Você foi batizado no Espírito Santo, você não merecia isso. Você tem uma família espiritual, você não merecia isso. Você vive debaixo da graça de Deus, você não merecia isso. Tem provisão constante para você, você não merecia isso. Você desfruta da comunhão com o Pai, você não merecia isso. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Você sabe o que é o amor de Deus? Você não merecia isso. Você clamava, Pai, você não merecia isso. Mas tudo isso foi dado a você de graça, porque você tem através de Cristo aquilo que você não merece. Aleluia! Essa é a terceira face da graça. Deus nos coloca numa mesa na presença. Aleluia! Irmão, eu não sei você, mas eu já fui, amém, eu já fui.
Eu já fui, irmão. Eu já fui. Irmão, só não dá valor para isso aqui que eu estou falando quem está como filho religioso que ficou dentro da casa, observando toda a riqueza do pai, mas não reconhecia o valor que o pai tinha. O filho que fica em casa e é religioso, tipo assim, prefere ficar apontando o dedo para quem voltou e está desfrutando da graça de Deus, do que reconhecer o valor do pai e o valor da graça e também mergulhar nesse propósito. Estão entendendo? Mas quem entende o valor disso, irmãos, nós temos o que nós não merecemos. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós éramos escravos, mas somos tratados como filhos. Nós éramos prisioneiros e fomos colocados em liberdade. Nós não tínhamos herança e fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você está comigo aqui? Irmãos, nós precisamos valorizar isso. A graça nos deu aquilo que não merecemos. A graça nos deu muito mais do que nós podíamos imaginar. É isso, irmãos. Essas são as faces da graça. Em primeiro lugar, a graça de Deus é toda a ação de Deus que visa a obra da redenção. Então, você quer compreender a graça? Olha para Deus se movendo na história. Você quer compreender a graça? Olha para os feitos de Deus, olha para os atos de Deus. Porque os atos de Deus apontam para a sua graça. Olha para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. Olha para o Pai nos escolhendo para Ele antes da criação do mundo. Para o Filho se entregando para que o propósito do Pai fosse cumprido. E para o Espírito agindo hoje para que a obra da salvação fosse completa em nós. Isso é graça, amém? A Trindade se movendo para que a obra da salvação seja realizada. Isso é graça. Você quer ver a graça de Deus? Olha para você, sendo e fazendo aquilo que você jamais poderia fazer por si mesmo. Isso é graça de Deus. E olhe para você tendo aquilo que você jamais poderia ter. Isso é graça de Deus, amém? Favor e merecido. Favor e merecido. Favor e merecido. Amém, irmãos? O que isso faz com a gente? Isso em primeiro lugar, irmãos, nos coloca diante de um privilégio muito grande, amém? Mas como diz o pai do Peter Parker, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Como diz o pai do Peter Parker, todo privilégio ou grandes poderes resultam em grandes responsabilidades. Ou como diria uma professora minha, grandes privilégios demandam grandes responsabilidades. Irmão, Deus nos deu isso tudo, amém? Amém, irmãos? Como Paulo diz aos Coríntios, nós já estamos tão ricos, tão abastecidos. Paulo diz, vocês já têm tudo, vocês estão ricos, abastecidos. Irmãos, se Deus já nos deu tudo isso, o que nos resta? A responsabilidade que nos sobrou diante do privilégio que recebemos. Aí ninguém falou glória a Deus. Aí ninguém quis dizer aleluia, amém? Ninguém quis dizer aleluia. Mas irmãos, diante do privilégio recebido, só nos sobrou uma coisa, a responsabilidade. Paulo diz isso. Paulo fala que diante da consciência de tudo que Deus fez por ele, e o deu e o tornou, só resta uma coisa para ele. Paulo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, todo esse privilégio nos coloca numa posição de responsabilidade. Deus nos deu tanto, Ele fez tanto por nós. O que nos resta? Entregar nossa vida para Ele. Você pode dar uma glória a Deus mais forte, por favor? Ele nos deu tanto, Ele fez tanto por nós. Como diriam os moravianos, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, que o cordeiro receba a recompensa do seu holocausto. Irmãos, se Ele deu a vida dele por nós, Ele não pode receber menos do que isso. Se Ele nos deu tanto, Ele não pode receber menos do que Ele nos tem dado, sim ou não, irmãos? Nós nunca vamos dar a Ele a altura do que Ele nos deu, amém? Mas nós queremos expressar gratidão de alguma forma por aquilo que Ele fez por nós. E como é que nós expressamos a gratidão a Ele? Dando a nossa vida, amém? Se Ele deu o coração dEle, se Ele deu o seu coração, por que eu não posso dar o meu? Se Ele deu a sua vida, por que eu não daria a minha? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Somos 1.200 pontos conectados. Alguém pode dar uma glória a Deus? Brasil, Estados Unidos, Guiana com a gente. Você está entendendo? Você que está em casa, você está entendendo? Meu filho, olha para mim aqui, você e eu aqui, ó, olha para nós. São as faces da graça. Em primeiro lugar, olha para Deus agindo por você na história, os marcos de Deus,
agindo por você, pela sua casa, para que você fosse alcançado para experimentar a história de Deus, a graça de Deus em movimento. Olha para a sua história, irmão, percebe o que você está se tornando e as coisas que você pode fazer que você jamais conseguiria fazer por você mesmo, que é resultado da graça de Deus na sua vida. E olha para você recebendo graça e favor. Você consegue entender? Efésios 1:3, você foi abençoado com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem muito mais do que merece, mas isso te coloca diante de um lugar de responsabilidade. Porque se Jesus deu tudo por você, você está devendo a Ele, a sua vida pertence a Ele, a sua vida é dele. Amém? E o mesmo eu digo para você, irmão, se Jesus deu tudo por você, a sua vida é dele. Posso só falar mais um negocinho e eu vou encerrar? Posso? Alguém aqui já... Eu já tive essa experiência. Eu lembro a primeira vez que eu entendi isso aqui que eu estou pregando para você. Eu lembro que eu fiquei tão chocado que eu falava desse assunto e eu ficava muito emocionado, eu começava a chorar. Eu lembro um dia eu sentado na mesa conversando com um amigo meu, e eu falei para ele: cara, você consegue entender que Deus nos escolheu para Ele, para que nós fôssemos salvos, fôssemos filhos dele? Eu comecei a chorar, ele começou a chorar, e o almoço acabou, nós abaixamos a cabeça da mesa e ficamos ali mesmo, amém? Aleluia. Mas eu gosto de um testemunho de um cara chamado Paul Washer. Alguém conhece Paul Washer aqui? O Paul Washer fala que ele era um jovem perdido na universidade, doidão como seus amigos e tal. E um dia um estudante chegou para ele no campus da universidade e falou para ele assim: Jesus te ama, Ele morreu por você. E ele fala que ele já tinha ouvido isso muitas vezes. Muitas pessoas já tinham pregado para ele, falando para ele: cara, Jesus te ama, morreu por você. Mas naquele dia foi diferente. Parece que um fogo foi colocado no coração dele. Pum! E ele conta que ele ficou parado ali no campus da universidade, olhando para o nada, os amigos dele chacoalhando ele, falando assim: cara, vamos embora, o que foi? E lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. E ele disse: cara, se Jesus deu a vida dele por mim, a minha vida é dele. Se Jesus deu a vida dele por mim, eu pertenço a Ele. Ele me comprou, eu sou dele. Está entendendo, meu irmão? Se Ele fez tanto por nós, a única resposta que nós podemos dar é dar a nossa vida para Ele. Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos. Eu não sei você, mas alguém está recebendo alguma coisa de Deus aqui essa noite? Aí na internet, mais alguém está recebendo alguma coisa de Deus? Digita aí pra gente. Aleluia! Vamos lá, levante as suas mãos mesmo, Lagoinha. Levante as suas mãos, Lagoinha, Miami. Expresse a sua gratidão por Ele. Olha onde você estava, olha quem você era. Olha para alguns meses atrás, talvez para alguns anos atrás, e pensa de onde Jesus te tirou. Ele tirou de um lago de lamaçal. Ele tirou você da lama. Ele firmou os seus pés sobre uma rocha. Ele te deu nova vida, te deu uma nova história. Ele perdoou os seus pecados, restaurou a sua casa, a sua família. Te deu mais do que você merece. Colocou o Espírito dele em você. Te deu um propósito, te deu uma história para viver. Aleluia! Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Vamos, igreja, vamos. Eu quero fluir em tuas águas. Vamos lá, Goiânia, Miami, vamos. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, fonte de águas vivas, fonte, tu és a fonte. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Oh, oh, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Rio de graça, rio de graça, rio de cura. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia.
Tu és a fonte, yeah. Deixa Jesus tocar você nessa noite. Estenda suas mãos assim, feche os seus olhos. Deixa Jesus tocar você aqui nesse lugar. Eu vejo Jesus curando emoções aqui nessa noite. Eu vejo Jesus curando traumas emocionais, feridas emocionais, sendo saradas pelo rio de graça, pelo rio de vida. Sua identidade firmada nas palavras do trono, nas palavras do alto. Filho amado herdeiro, compromisso santo e profundo. Aleluia. Oh, te entregamos nossa vida, por tudo que fizestes por nós. Tu tens o nosso coração, meu coração é teu, oh Jesus, meu coração é teu, Jesus. As vozes, quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Tu és a fonte. Em casa, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga nessa noite, eu declaro, minha vida é tua. Diga, meu coração é teu. Diga, tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a ti. Diga, eu confesso, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Diga, Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, você vai levantar uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. E se você vai fazer isso pela internet, você vai digitar hashtag eu quero um novo começo. Se você está voltando para Jesus ou entregando a sua vida para Ele, você vai digitar hashtag eu quero um novo começo. Nós vamos orar por você, queremos orar com você. Você que está aqui nesse auditório, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Talvez Ele queira tocar alguém pertinho de você, ou quem sabe, famílias inteiras pela internet essa noite. Quando nós oramos por esse tempo, deixa Jesus tocar vidas, deixa Jesus tocar famílias. Aleluia. Vamos dizer juntos: eu quero beber, diga, eu quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Pai, nós oramos nessa noite por todas as vidas que se rendem ao Senhor, por todos aqueles que voltam aos teus caminhos nessa noite. Que o teu Espírito alcance corações, que Ele faça morada, que Ele transforme histórias, que Ele cure feridas emocionais, que Ele restaure o cativo, que Ele liberte o oprimido. E que o teu nome seja exaltado, Senhor, em cada vida, em cada casa, em cada família que se rende a Ti essa noite. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, aplauda bem forte a Ele. Te exaltamos, Jesus. Oh! Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê diga amém. Dê um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça,
vai na paz. Domingo não se esqueça, os nossos horários de culto, venha estar com a gente. Pastor André vai estar aqui, vai ser maravilhoso. Deus abençoe você. Aleluia.